Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai falar sobre slide de atendimento, porque minutos fazem diferença na conversão, mas essa parte aqui eu vou explicar o que é slide, enfim, vou explicar um pouquinho sobre esse acordo de nível de serviço, vocês vão entender na prática o que é isso, mas isso vai muito além de conversão, tá? A gente vai conseguir ter esclarecer bastante coisa a partir de uma estruturação de slide bem feita. Você consegue ter clareza, por exemplo, se o marketing está funcionando, se os leads de fato eles são qualificados ou não, porque aí você vai ter você vai se certificar de várias formas. Eu vou aplicar aqui três níveis de um acordo de lá, vou te mostrar aqui três níveis para que você se certifique disso. Você vai ter índices, né, KPIs, né, indicadores ali para você se guiar nas suas decisões comerciais. Então você sabe que, por exemplo, você investe em X em marketing, quanto isso retorna para você, você vai ter ideia da jornada de compra. Enfim, você vai ter aqui diversas questões para se diferenciar, inclusive de concorrência, porque a gente sabe que um contato, um lead vindo da internet, ele quer essa celeridade, ele quer ser atendido de forma muito rápida, e se você não responder, ele já falou com outras cinco clínicas que responde primeiro, e há vários estudos sobre isso. Ele vai levar aquele paciente. Então, isso aqui serve para várias possibilidades, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Acho que o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que vocês entendam o que é SLA, né? Por que que é tão importante, né? Basicamente, SLA é o termo que SLA vem do inglês, que é Service Level Agreement, que significa literalmente acordo de nível de serviço. Na prática das clínicas, né, ele representa o tempo que o time leva para responder o novo contato. Basicamente, é aquela passagem de bastão entre o marketing, a indicação, qualquer estratégia utilizada para gerar demanda. A partir do momento que essa pessoa chega para conversar ali na clínica, a gente vai trabalhar com aquele contato. Hoje, em larga escala, trabalha-se muito pelo WhatsApp. A gente está falando basicamente de WhatsApp aqui, tá? Mas a gente também pode trazer para a realidade, você pode imaginar isso através de telefone também, ligação, que é menor, mas é possível, tá? O SLA é a régua da velocidade e qualidade do seu primeiro atendimento. Então, de fato, se a gente for fazer uma analogia, né, é o quão bem a gente faz aquele primeiro atendimento ali no pronto-socorro, enfim, é como a gente consegue atender aquele lead. E vou até além, tá? Hoje lá, ele vai muito além disso só que eu falei, de conversão. A gente tem muitas coisas que a gente pode envolver, mas aqui vai o cuidado também. Porque a partir do momento que chega uma pessoa, eu consigo responder ela rápido, vocês vão ver aqui os níveis, né? Consigo responder ela com humanização, me conectar com ela, e eu não desisto dela, né? Eu tento me certificar de que aquela pessoa ela pode estar, exemplo, no dia a dia dela, e ela pode me demorar um pouco mais de me responder, e de fato eu consigo fazer ela avançar. Isso mostra que eu tenho cuidado por ela e que a clínica em si ela se preocupa com ela, perfeito? Então, sem o slide definido, ele desfria e o que pode virar uma consulta vira apenas mais um contato perdido. É o que eu vejo na prática, no dia a dia, tá? Vejo basicamente muito isso aí. O lead ele se perde e por várias questões. E vocês vão ver que a gente vai melhorando isso com três níveis aqui. A gente tem que aplicar cada nível para que a gente se certifique que a gente foi até o final no atendimento, tá? Então, o SLA ele é o elo entre marketing comercial que garante que o investimento em tráfego não se perca no tempo de espera. Mais uma vez, o SLA aqui, né, esse acordo de atendimento, essa estrutura de atendimento, ela garante que você de fato valide se aquele investimento no marketing ela está sendo bem feito. Se você faz um investimento ali no marketing e você não sabe o que está acontecendo no seu comercial, muitas vezes o que acontece é que o marketing vai culpar o comercial e muitas vezes o comercial vai falar que o lead é desqualificado. Acontece na prática? Acontece, eu vejo isso muito, tá? Muitas vezes é o marketing realmente que gera lead desqualificado, acontece, isso acontece. A gente vê empresas que geram realmente leads bem desqualificados, com campanhas bem desqualificadas e fora do viés da saúde ou daquela clínica, a forma de se comunicar, posicionamento. Mas a gente também vê muito lead que poderia ser avançar na jornada de compra, mas pela
pegada e pelo jeito de atender e pelo jeito de não atender, né, de deixar de atender aquela pessoa por vários motivos aqui, ela não avança. E aí é muito mais cômodo para a parte para a clínica em si, para o atendimento, para as atendentes falar que é um marketing que não gera bons leads, tá? Outra coisa importante, né? Vai ser cada vez mais importante aí a gente trabalhar com um comercial muito estruturado e com uma estrutura de lá muito bem definida e muito bem aplicada na prática, porque a concorrência está aumentando cada vez mais. Hoje são mais de 570 mil médicos, mais de 1 milhão, estima-se em 2035. A gente está falando que cada vez mais é difícil gerar leads a um preço razoável que gere de fato. Se a gente for falar de clínicas que trabalham com protocolos, tratamentos de maior prazo, né, um ticket maior, isso até se paga, mas cada vez mais é difícil e mais caro gerar. Em 2026 já saiu que vai aumentar 15%, né, repasse aí dos anúncios da Meta, Google, isso vai ser repassado por algumas tarifas que foram aplicadas aí pelo governo, enfim. Cada vez mais aproveitar esses contatos vai ser melhor através de um atendimento melhor. Claro que a IA, eu já falei sobre isso, ela vem para ajudar nisso aqui, nesse atendimento rápido, nessa qualificação. Existem possibilidades com relação à IA, mas a gente está falando aqui também do atendimento mais humanizado e algo mais de, não de volume. A IA, eu acho que ela ajuda muito na questão de clínica de volume, uma clínica mais premium, com volume menor aqui, que é o que geralmente a gente trabalha. A gente trabalha muito com essa questão mais manual estruturada para que a gente não perca no caminho. Mas mesmo manual em clínica premium dá para a gente automatizar bastante coisa aí para ajudar no dia a dia dessa atendente, ok? Qual que é o novo comportamento do lead médico, né? Na verdade, para mim aqui, isso aqui é o novo comportamento de qualquer lead, de qualquer segmento, não só da área da saúde, tá? O paciente, ele é digital, isso é fato. Na verdade, a clínica, ela tem esse essa particularidade de outros segmentos que também existem, mas ela é O2O, né? Ela online e offline. Então, mas o atendimento, a parte de experiência, ela começa geralmente no digital. Hoje, o paciente começa no digital. Então, ele é emocional, ele é imediatista. Então, ele pesquisa, compara e decide em questão de minutos ali quem que ele vai entrar em contato. Só que, claro, ele já entrou em contato com você e mais quatro médicos. Eu falo isso muito pela minha experiência. A gente precisava de uma pediatra para minha filha e foi isso que a minha esposa fez. Ela entrou em contato com uma médica e mais três, mas por uma questão de atendimento rápido, de resposta delas ali, conectou pelo que ela estava buscando, ela optou por essa outra médica, tá? Algumas outras até demoraram a responder, a outra respondeu de forma um pouco evasiva, assim, um pouco superficial. Então ela escolheu muito, apesar de ter sido uma indicação, tá? Eu acho que é importante falar. Outros, desses quatro, ela pesquisou, e o que ela escolheu foi um que ela pesquisou, mas teve um que era indicação, apesar de ter sido uma indicação, que é um indício muito forte, né? Prova social, ela optou pelo que ela havia pesquisado lá no Google, tá? Então, dados de mercado, 78% dos leads escolhe quem responde primeiro, tá? Isso aqui é dado mesmo de mercado, de pesquisa. A chance de conversão cai 80% após 15 minutos. A gente vê aí, tem alguns estudos que dizem que cai em torno de 60% até 5 minutos. Então, 5 minutos é o tempo ideal para que a pessoa ela entre em contato e dê tempo de você responder e, de fato, fazer um bom atendimento com ela ali, senão ela vai buscar outra clínica e buscar novas formas de ser atendida, tá? 65% dos leads não respondem, mas se o primeiro contato for genérico, isso é real. Vejo na prática muito, quando a resposta é muito genérica, não conecta, o lead não avança. A gente fez um ajuste bem real time de um cliente que lançou, ele estava abrindo uma nova especialidade na unidade dele. Era uma unidade que já rodava, essa especialidade era uma especialidade nova. E o anúncio ele estava performando bem, gerando leads até um custo bem razoável, mas não estava convertendo. Só quando a gente ajustou a mensagem, gerou conexão, que a gente começou a fazer aquele lead avançar. Então, se a gente
E esse a gente fez um ajuste muito real time, porque a gente estava no processo de estruturação do comercial. Então, se ele não tivesse essa visão de estar estruturando o comercial, de melhorando o atendimento, possivelmente culparia o marketing. Como eu já vi também muita gente que já tem um processo estruturado e que o marketing estava de fato gerando lead qualificado, tá? Então isso acontece dos lados. Responder em 30 minutos já é tarde, responder sem conexão é o mesmo que não responder. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse segundo pilar aí. Então a gente está falando aqui que a gente tem que responder rápido. E o responder rápido, muitas vezes, não vale só o responder rápido por uma mensagem automatizada, por uma IA, que ela não vai fazer esse atendimento até o final, que a gente opta por não fazer atendimento até o final. Então, nem sempre esse atendimento rápido ele vai resolver o nosso problema. A gente tem que trabalhar aqui que a gente tem que trabalhar a qualidade. Então, não só velocidade, velocidade é o primeiro pilar aqui, mas o segundo é qualidade. A gente vê muito, né, a pessoa perguntando, olá, quanto é a consulta, como funciona? A pessoa, lá, tudo bem, a consulta custa 350. Vejo muito isso em clínicas. É claro que a gente, tipo, em clínicas que trabalha com ticket maior, protocolos e tratamentos, isso tem diminuído, mas ainda vejo muito isso na prática, tá? Então, isso não é um atendimento, isso é uma cotação, e cotações não geram confiança. Responder rápido é importante, mas o verdadeiro diferencial está como a conversa começa. E como a conversa começa, a gente tem que, esse ajuste que eu te falei que a gente fez com esse cliente real time, a gente estava nesse processo de estruturação comercial, era para entender qual era o motivo da pessoa estar buscando aquele atendimento, aquela especialidade nova ali. Era algo novo para ele também, aquela especialidade, porque não era o core da clínica, ele estava implementando essa especialidade e não tinha se implementado, a gente estava no processo de estruturação comercial e a gente conseguiu buscar através de perguntas, escuta ativa, e entender o que a pessoa de fato estava buscando. Isso conectou muito mais. Então, assim, a gente vê, isso aqui é uma pesquisa, né, que mais de 92% dos pacientes afirmam que já saíram de uma consulta sem se sentir ouvidos. E a consulta, ela, na verdade, ela começa no primeiro contato. Hoje, a percepção, a experiência do paciente, que esse paciente é nativo digital, como eu falei, é claro que culmina na consulta em si. Geralmente, essa consulta ela é presencial, a pessoa vai à clínica, tem uma experiência ali. Hoje a gente vê clínicas com designers e uma estrutura de realmente de gerar experiência para o paciente, mas essa experiência, esse atendimento, isso começa, essa experiência mesmo começa no primeiro contato. E quando o paciente se sente ouvido desde a primeira mensagem, o processo de cuidado já começou. Então, a gente sai muito de um comercial, atendimento, secretária, atendente, recepção, a gente vai para a área de cuidado. Então, isso já diferencia a clínica das outras. A gente sai dessa parte que às vezes é muito um tabu na área médica, de comercial, de venda, lucro, e a gente vai para cuidado. Então, quando eu faço com que ela se sinta ouvida, geralmente ela tem alguma dor latente que ela quer resolver ali através da especialidade médica. Quando ela se sente ouvida, ela já sente que está sendo cuidada desde aquele primeiro contato, tá? Então, isso lá não é sobre tempo, é sobre qualidade de escuta, sobre empatia e condução inteligente da conversa. A gente fala isso, isso parece clichê, mas na prática não acontece. Empatia, se colocar no lado do outro, perguntar o que ele quer, fazer perguntas abertas para entender o que ele está buscando, o que a gente pode ajudar. Então, um atendimento humanizado ele não vai tentar vender, ele vai entender o motivo da busca e a partir daí conduz com segurança, clareza e método para aquele fechamento, para aquela consulta. Na consulta vai ser direcionado para algum tipo de protocolo, algum tipo de tratamento, mas isso de fato com cuidado, com a organização, com as estruturas certas, a pessoa se sente cuidada e ela consegue avançar de forma mais fluida possível pelo processo, tá? Pela jornada do paciente. E o terceiro pilar é que a velocidade sem consistência não gera conversão. Hoje, a maioria das pessoas, e a gente está falando muito fortemente de WhatsApp aqui, as pessoas elas têm uma vida muito corrida ou dizem ter uma vida muito corrida, né? Cada vez mais a gente faz mais coisas. A AI entrou aí para que a gente diminua muitas tarefas manuais, mas isso, o tempo que nos libera
a gente executa outras coisas aí. Muitas vezes a pessoa ela não responde, e aqui existem vários estudos, né? Por exemplo, isso aqui, ó, 80% das vendas acontecem após o quinto contato, e isso é real, tá? É o famoso follow-up, é o famoso acompanhamento ali. Então, eu tô me primeiro ponto, responde rápido aquela pessoa, e não é só uma mensagem automatizada. Responde com qualidade para entender, e não estou só respondendo de forma curta e grossa o que ela me pergunta, mas eu estou tentando entender. Por mais que ela me pergunte, eu posso responder com outra pergunta aberta para entender mais. E estou, de fato, fazendo uma escuta ativa. E o terceiro ponto é não desistir daquela pessoa. Porque cuidar também é não desistir. E muitas vezes, estava implementando um processo comercial numa clínica e a atendente falou, mas quando eu mando a primeira mensagem, mando a segunda pessoa não responde, ela não tem interesse. Eu falei, nem sempre. Realmente, tem pessoas que não têm interesse. Às vezes é curiosidade. E acontece, isso é normal no digital. Mas muitas pessoas, elas não respondem porque foi levar um vídeo na escola, começou a falar com você, aconteceu uma coisa, está dirigindo. Enfim, há N possibilidades. Às vezes ela só vai retomar com você depois que você manda mensagem, entrou 4, 5 mensagens e elas simplesmente parou de aparecer porque ali o WhatsApp é uma linha do tempo. Então, a gente tem que tentar o contato. E isso é cuidar também, porque eu mostro para ela que ela é importante para a gente. Não é ser chato. Ó, você é importante. Você gostaria de continuar falando comigo? Faz sentido o que eu falei? Você faz uma nova pergunta, envia um vídeo mostrando como que é a clínica, como que é o atendimento da doutora, qual que é o diferencial, alguma coisa que está inclusive no Instagram. Enfim, a gente pode fazer diversas formas de contato para agregar valor e mostrar que ela é importante. Então, o que diferencia de fato clínica previsível é a consistência de follow-up. É incrível como perdem-se contatos, perdem-se oportunidades por falta de contato, por falar uma ou duas vezes só, da gente não acompanhar isso na prática, e isso se perde no caminho. A pessoa fala uma vez, você atendeu rápido, atendeu com humanização, gerou uma conexão, mas por algum motivo ela deixou de responder e aquele contato se perde, que era de fato uma pessoa com grande potencial de ser um paciente, tá? Então, isso lá não é sobre tempo de resposta, mas conversão, é sobre tempo de persistência, tempo de fato ali de consistência no dia a dia. 44% dos atendentes desistem após o primeiro contato, isso é real, tá? 63% dos leads não respondem no primeiro dia, retornam após um follow-up bem feito. E aí aqui vai muito de estruturar isso, de fato avançar com esse contato, gerando algum tipo de curiosidade, enviando algum tipo de vídeo, mudando mídia. Você pode, inclusive, mandar áudio. Existem muitas clínicas que não enviam áudio, mas é possível também, tá? Ela vai ouvir tua voz, gera conexão, o mando, né? A tonalidade da voz ali. Então, o follow-up ele não é insistente, já falei, é cuidado. Lembrar do paciente que ele é importante, mesmo que ainda esteja indeciso, e transformar a intenção em decisão. Vender é cuidar. Um processo comercial, um atendimento humanizado e um atendimento eficiente, ele vai culminar em aumento de lucratividade, diferenciação de mercado, melhoria do custo por lead, custo por aquisição, custo por venda, um lifetime value, né? A pessoa vai fidelizar e no fim das contas, né? Isso tudo vai nos levar a cuidar daquela pessoa. Eu mostro para ela que ela é importante. Então, resumindo aqui, eu acho que não está aqui o resumo. Ah, tem ainda aqui o que medir lá, tá? Importante que você tenha sistemas de atendimento, que você consiga ver tempo médio de resposta, porcentagem de resposta a 5 minutos, taxa de agendamento por tempo de resposta, porcentagem de lead sem retorno e conversão por atendente. É importante ter separado quem são os atendentes, se tem mais de um, se eles trabalham por turno, se existe passagem de bastão de uma para outra. É importante analisar tudo isso e ter um sistema que você consiga analisar, tá? Então essas métricas, elas conectam marketing mais comercial, mostrando o impacto real da agilidade e da constância. Esse impacto real, ele pode mostrar que o marketing, ele gera bons leads e o comercial não aproveita, e eu já vi isso acontecer, e também ele pode mostrar para mim esse impacto aí, pode mostrar que o comercial ele está fazendo excelente atendimento, mas de fato os leads que têm chegado ali são leads ruins, leads desqualificados. Conclusão, a gente quer responder rápido, a gente tem que ouvir de verdade, a gente tem que acompanhar a consistência. Não adianta só responder rápido, só ouvir de verdade e não acompanhar a consistência.
Cada um aqui são interdependentes, a gente tem que aplicar os três para que de fato a gente entregue cuidado para aquela pessoa e faça ela avançar de forma mais fluida possível pela jornada do paciente. Minutos aqui fazem a diferença e quando a clínica entende isso, ela deixa de reagir e começa a crescer com método, ética e previsibilidade. Com isso mapeado, eu entendendo e melhorando as minhas taxas de conversão em cada etapa dessa de passagem, né, desse atendimento, a gente depois eu falo em vídeos aqui sobre os status clínicos, para ele ir avançando essa jornada do paciente. Eu, com esses dados em mãos, eu consigo entender o que está acontecendo no meu atendimento, consigo saber que a resposta é 5 minutos, eu consigo ter uma clareza muito grande, por exemplo, aqui, dessa união não, dessa passagem de bastão do marketing para vendas. Quanto isso está me gerando de retorno, se de fato é realmente qualificado, se não é. Se esse meu atendimento, que é a minha porta de entrada hoje, minha fachada da minha clínica, né? Digamos assim, gera conexão, a pessoa se sente cuidada, é uma boa experiência, a experiência começa ali de fato. Cada contato com a sua clínica, a sua empresa, seja no marketing, seja no Google Meu Negócio, seja no teu site, seja no Instagram, já gera uma visão de experiência ali do paciente. Então a gente vai construir isso em todas as etapas, em todos os touch points, né? Todos os pontos de contato. O que eu vejo muito na prática é que hoje, por ter avançado muito a questão do marketing, a gente tem uma marketing excelente, mas essa parte comercial é um pouco mais deixada de lado. Mas essa eu digamos, a parte mais importante, porque é a humanização, ela vai falar com a sua clínica. Ali é de fato a sua clínica. A sua clínica ela foi refletida através do que você é para o marketing. E aí ali eu posso colocar diversas coisas para que eu floreie e deixe a sua clínica maravilhosa. O marketing ele serve para isso mesmo, né? A gente aumentar as qualidades, melhorar essas qualidades, né? E apresentar isso da melhor forma possível. Mas o atendimento de fato é a sua clínica, é onde começa esse contato com a sua clínica, digamos, no mundo real através do digital, mas ali começa uma experiência mais próxima. Ela vai falar com uma atendente que ela vive a sua clínica, ela está ali, vai ter uma voz, vai ter uma forma de atender, vai ter uma forma de apresentar aquilo. E tudo isso é percebido pela gente muitas vezes inconscientemente e a gente já vai gerando aquela experiência ali. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado. Eu vou disponibilizar esse material aqui, você pode baixar. Se você quiser me ajuda também para implementar essa parte aqui da estruturação do atendimento mais humanizado e eficiente na sua clínica, também vou deixar o link aqui embaixo para uma consultoria. A gente falar um pouquinho a consultoria de caso, então a gente vai olhar e aprofundar, fazer um diagnóstico aí. Então, se você gostou do vídeo, dá um like aí, segue o canal e te aguardo aí para os próximos vídeos. Abraço!